LiteraCast, o podcast de arte, literatura e cultura. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão cultural. Eu me chamo Natália Roberta, sou extensionista do programa de extensão Pensar Jovem, Fazer Sentido, do Cefet-MG, e com o episódio de hoje do nosso podcast LiteraCast, desejamos prestar uma homenagem ao centenário do ilustre educador Paulo Freire. Mas afinal, quem é Paulo Freire e qual é a sua importante contribuição para a educação? O brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo mundo nasceu em 19 de setembro de 1921 e completaria 100 anos este ano. Paulo Régulas Neves Freire foi um educador, escritor e filósofo pernambucano. Ele recebeu 48 títulos de universidades brasileiras e estrangeiras, além de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995 e ganhar o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco em 1986. Paulo Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social. É muito conhecido por ter criado um método próprio de alfabetização que obteve enorme sucesso, conseguindo alfabetizar 300 adultos em um tempo muito curto, partindo do conhecimento cotidiano e experiências que essas pessoas já tinham. O educador era contra o que chamava de educação bancária, que colocava o professor como detentor do conhecimento e o aluno como depositário. Assim, ele transformava o aluno, mero receptor do conhecimento, em um aluno ativo na sua própria aprendizagem, num processo de diálogo entre professor e estudante. Atualmente, o método Paulo Freire não é a única referência na educação brasileira. As escolas elas utilizam uma combinação de diferentes linhas de ensino, mas o autor é um dos intelectuais brasileiros mais referenciados do mundo em qualidade de ensino e já foi inclusive homenageado em diversos países. Pelo mundo, existem diversas instituições de ensino que adotam o método do educador brasileiro. Uma delas é a Revere High School, é uma escola dos Estados Unidos e que foi inclusive reconhecida como a melhor instituição pública de ensino médio do país em 2014. E agora, para continuarmos nosso espaço de reflexão, a extensionista Isabelle Teotônio fará a leitura de um trecho da obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem chegando a favelas ou a realidades marcadas pela traição a nosso direito de ser, pretende que a sua presença se vá tornando convivência, que seu estar no contexto vá virando estar com ele. É o saber do futuro como problema, e não como inexorabilidade. É o saber da história como possibilidade, e não como determinação. O mundo não é, o mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo físico, minha constatação não me leva à impotência. O conhecimento sobre terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os danos que nos causam. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade. Tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também que não me parece possível, nem aceitável, a posição ingênua, ou pior, astutamente neutra de quem estuda. Seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar, de estudar descomprometidamente,
como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos a ver com o mundo. Um lá fora e distante mundo, aliado a nós e nós dele. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo? E para nos ajudar na aprofundação dessas importantes reflexões citadas por Paulo Freire, quero convidar agora o professor Luciano Mendes de Faria Filho. Ele é coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, projeto com o qual o Pensar Jovem Fazer Sentido realizou uma parceria maravilhosa. O professor Luciano, ele possui graduação em Pedagogia e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também possui doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e é professor titular pela Faculdade de Educação da UFMG desde agosto de 2019. Ele é secretário regional da SBPC Minas e também foi coordenador do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas e colaborador da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte no programa Ponto de Vista. Ele participa do conselho editorial de vários periódicos nacionais e internacionais e de conselhos e comissões científicas. Possui experiência na área de educação e com história da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: história da educação, história da infância, cultura escolar, história da escolarização, intelectuais e educação no Brasil e pensamento social brasileiro e educação. Então agora eu passo a palavra para o professor Luciano Mendes. O trecho selecionado tem a ver com uma convicção profunda do Paulo Freire sobre as possibilidades de mudança do mundo. Não só o mundo genérico, mas o mundo aqui e agora, o mundo dado, o mundo habitado, os próprios sujeitos no mundo, essa transformação do sujeito que se dá à medida em que ele transforma o mundo. Numa certa perspectiva, a gente pode dizer que Paulo Freire se coloca então nessa grande linhagem moderna, Paulo Freire é moderno, em duas perspectivas pelo menos. Numa perspectiva é a ideia do conhecimento, Nós conhecemos o mundo não apenas para contemplá-lo, ainda que a contemplação seja fundamental na obra do Paulo Freire, mas a gente entende o mundo, estuda sobre o mundo, esse mundo que somos todos nós, não apenas para a contemplação, mas também para a transformação, a ação. Mas não numa perspectiva, segundo o Paulo Freire, de transformação do mundo ao bel prazer dos sujeitos humanos, Quer dizer, a transformação do mundo está relacionada umbilicalmente à ideia de construir aqui um mundo para todos, Para, a gente diria hoje, para todos, para todas, para todes, E não apenas os humanos. É a convicção também de que o mundo precisa ser transformado e protegido, nessa dialética fundamental, para todas as espécies do planeta, Então, nesse sentido, o mundo é o planeta. Então, numa perspectiva, a gente poderia dizer que Paulo Freire é moderno nisso, A ideia do mundo, da transformação, do conhecimento. Também nessa perspectiva romântica, no sentido amplo do termo, de que é do engajamento do sujeito. Ou seja, para transformar o mundo, nós precisamos nos engajar. Não apenas engajar no mundo, nesse sentido, naquilo que é externo a todos nós, a todas, a todes, mas também engajar-se em nós mesmos, Ou seja, o engajamento na nossa própria transformação. Talvez um dos grandes temas presentes na obra do Paulo Freire seja isso, A autotransformação, a autoconstrução, a autoeducação, não no sentido de que o sujeito se educa sozinho, se construa sozinho, mas no sentido de que ele tem que se engajar
na construção dele mesmo, na educação, na transformação, junto com. É por isso que não é por acaso que o Paulo Freire abre essa parte do texto, né, dizendo de estar lá, né, quando nós vamos lá. Porque essa perspectiva de uma pedagogia da presença, né, ou seja, é uma pedagogia que nem não é uma pedagogia que se pauta pelo discurso, apenas pelo texto, pela teoria, né? Mas é uma pedagogia profundamente vinculada à presença. O Gombrich, que é um historiador alemão, chama muita atenção para essa questão da presença, né? Ou seja, ele fala da filosofia da presença, mas uma certa vez eu ouvi ele falando sobre Paulo Freire, essa pedagogia da presença, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente, porque precisamos estar com, né? Precisamos estar lá, ao mesmo tempo que precisamos estar conosco, né? Então, essa relação dialética, né? Dos sujeitos com eles mesmos, com o mundo, né? O mundo nessa acepção ampla do termo. Isso constituindo uma prática educativa fundamental, acho que é uma das marcas longevas da pedagogia do Paulo Freire, né? O acompanha durante toda a vida e cada vez mais, à medida que o tempo passa e que ele reelabora as suas perspectivas pedagógicas, ele vai aprofundando essa ideia de estar com, né, da pedagogia da presença, e vai construindo aí também essa ideia de uma pedagogia que tem que ser sempre solidária, né, uma pedagogia que acolha os outros, que seja empática, mas que não seja ingênua, né? Não seja ingênua em relação ao seu próprio lugar, ou seja, que faça a autocrítica da sua própria pedagogia e do seu lugar, que faça a crítica do mundo, ou seja, dos conhecimentos sobre o mundo, das relações estabelecidas no mundo, de tal forma que, né, estar com é estar para aprender junto, para se transformar junto, naquela célebre frase de que ninguém aprende, ninguém ensina sozinho, ninguém aprende sozinho, todos nós aprendemos e ensinamos juntos, né? Que é uma máxima fundamental derivada da própria pedagogia do Paulo Freire. Então, me parece que essas são algumas dimensões importantes desse trecho que vocês trouxeram, né? Assim, para todos nós engajados no mundo e, sobretudo, para aqueles engajados em relações explicitamente educativas, como a relação professor-aluno, aluno-professor, professora-alunas, né? Tudo isso nos deve levar a sempre se perguntar sobre a própria natureza dessa relação, né? Sobre os fundamentos dessa relação e em que medida a gente poderia dizer, em que medida que no microcosmo constituído por essa relação e nessa relação a gente está também contribuindo para a transformação do mundo generosamente, para que ele seja um mundo acolhedor de todas, de todos, de todos, e não apenas os humanos, como eu disse, mas todas as espécies que habitam o planeta. Muito obrigada, professor Luciano Mendes, pela enorme contribuição e valiosa participação com a gente. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse episódio do LiteraCast e esperamos ter contribuído para o reconhecimento do legado de Paulo Freire e seu importante papel para a modernização da educação brasileira. Esperamos ter elucidado e dado visibilidade para uma crença não só de Paulo Freire, mas também nossa,
a de que a educação é uma ferramenta de transformação social, uma forma de reconhecer e reivindicar direitos. Antes de nos despedirmos, queremos agradecer o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e da coordenadora do programa Pensar Jovem Fazer Sentido, professora doutora Carla Moreira. Esse episódio foi idealizado por mim, Natália Roberta, e pelas minhas colegas de equipe, Isabelle Teotônio e Jéssica Claudino. O Pensar Jovem convida a todos vocês, entusiastas dos assuntos e reflexões relacionados à educação e literatura, a participar dos nossos debates aqui no podcast Literacast e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @pensarjovemcefetmg e no Twitter somos o @pensarjovem. Obrigada, ouvintes, por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo e até o próximo episódio.